E aí, tudo ótimo? Eu sou Douglas Pereira, coach de empreendedores. Estou aqui com o meu amigo e colega André Ribeiro. Ele é coach de alta performance. E nós estamos juntos aqui hoje gravando esse vídeo porque a gente começou a trabalhar em cima de um projeto chamado Código da Maestria. E a gente está aqui gravando esse vídeo agora porque teve um vídeo que a gente compartilhou na página do Código da Maestria que teve bastante like, assim, o pessoal comentou, né, achou bastante legal, que foi um vídeo do Rei Leão. O Rei Leão, para mim, que é um filme que ensina muito, tem muito ensinamento de gente grande, não é um desenho só para criança. E foi assim que eu e o André, conversando sobre a repercussão desse vídeo, chegamos em um outro momento do filme que acreditamos que é bastante importante conversar contigo também, que é a parte muito conhecida do Hakuna Matata, que é a ideia de que os seus problemas você deve esquecer. O que tu pensa sobre esquecer os problemas, André? Olha, eu gostaria. Até quando eu assisti o Rei Leão pela primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, e para mim fazia sentido, né? Mas até então os meus problemas eram... do que eu vou brincar hoje? E quando a gente se torna adulto, então acho que aí vem as situações às quais nós estamos impressos no dia a dia. Isso faz com que a gente tenha responsabilidades, com que a gente queira algo a mais. E esse algo a mais faz com que o mundo exija mais de nós. Então, talvez esse exigir mais seja problemas. Seja um grande problema esse mundo que exige tanto da gente. Hakuna Matata é lindo dizer, mas não é muito o caminho para quem quer evoluir. Perfeito. Hakuna Matata é lindo dizer, mas não é o caminho para quem quer evoluir. Então, trazendo a seriedade da marcialidade para isso hoje, que na condição de professor de Muay Thai, eu vejo que eu trabalho hoje com muitos adolescentes. Eu vejo que muitos adolescentes, na fase que eles deveriam estar se preparando para a vida, né, eles têm esse lema do Hakuna Matata. E tem muita gente que continua com essa vida, com esse lema, para depois dos seus 30 anos, dos seus 40, seus 50. E aí, meu querido, 50 anos já foi tua vida. É complicado. E ao passo que o André está falando, né, da questão da marcialidade, que é a especialidade dele, né, toda essa experiência que ele tem como professor de Muay Thai, eu não consigo deixar de perceber, né, essa evolução, essa escalada dele da adolescência para os 30, 40, 50 anos. E aí eu lembro da minha área, que eu trabalho com empreendedorismo. E cara, eu não sei que idade você tem agora nesse exato momento, se você tem 20, 30, 40, 50, mas se você empreende ou pensa em empreender, você conhece talvez algum empreendedor, algum empresário ou até alguma empresa que parece que joga os problemas para baixo do tapete? Né? Como é que isso funciona no teu dia a dia? Como é que isso funciona na tua vida? Opa, a minha empresa era assim. Minha empresa era Hakuna Matata. E a gente jogava, quando você falou de colocar os tapetes, a sujeira para debaixo do tapete, cara, era a forma como eu lidava. Então, até o momento que, né, o ser humano ele aprende por 2 motivos. Ou pelo amor, ou pela dor. Então, dentro dessa pegada de você jogar as coisas para debaixo do tapete, consequentemente, você agora está fantasiando, né? Está fantasiando talvez aquela dor de limpar a sujeira, né? Aquela dor de você querer organizar o que tem que ser organizado, fazer o que tem que ser feito, mas vai chegar num momento que até seria interessante. E se você olhar aqui no vídeo agora, você vai ver um tapetinho com um montão de sujeira embaixo. Deve estar num canto do vídeo aqui, não sei aonde. O Douglas vai providenciar isso depois. E aí você colocar a sujeira para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde, vai te gerar um incômodo. E esse incômodo pode ser uma dor. Pode ser uma dor que
Para muitos talvez vai ser uma dor insuportável, para alguns vai ser uma dor tolerável, mas vai ser incômodo, e você vai ter que se mexer para você tirar aquela sujeira. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas e que eu fazia para mim, e que eu faço para mim até hoje, mas agora como já no meu modelo de inteligência foco-temporal é diferente, eu não foco mais no passado, apenas nas coisas que me trouxeram resultados bons, às vezes eu dou até uma olhadinha para trás e digo assim, cara, por que tu fazia isso? Então, é dentro dessa pegada, de jogar as coisas para debaixo do tapete, é Hakuna Matata, é você não querer resolver a coisa na hora que tem que ser resolvido, você dá de frente com o problema, né? Pô, André, você era professor de Muay Thai e você fazia isso. E eu sempre falei isso para os meus alunos e às vezes eu não aplicava. Hoje, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar minha forma física. Estou gordinho, né? Mas... Eu não, tô magro. Mas o Douglas emagreceu. Mas são 14 quilos a menos em mais ou menos uns 30, 40 dias aí. Não tenho a data exata, mas uns 30, 40 dias foram 14 quilos a menos. E hoje eu tenho como modelo chegar nos meus 67 quilos. Mas eu posso chegar na frente do espelho e dizer assim, tá bom, não tenho que emagrecer. Tá bom, não tenho que bater o peso para mim lutar. Ah, eu sou só professor hoje. Então, esses aspectos do que você se olha e como você vê a situação e como você identifica ela, dela ser ou não um problema para você, é que vai fazer a diferença na tua vida. Show de bola, bem interessante isso que tu tá falando, André. E tu falando nessa questão do passado, me chama a atenção que o vídeo aquele que a gente compartilhou, que chamou a atenção do público, era um momento que justamente o Rafiki, né, quem gosta do Rei Leão sabe o nome do macaco lá, o Rafiki fala pro Simba que ele precisa encarar o passado dele e que o passado pode doer, né? Então, às vezes a gente coloca os nossos problemas embaixo do tapete porque tem medo da dor de encarar eles. Mas uma coisa que o André também falou com bastante propriedade, bastante sabedoria, é que essa dor de esconder os problemas embaixo do tapete pode ser muito maior lá na frente, né? É mais ou menos por aí, é ou não é, André? Imaginando agora o tapete com a sujeira embaixo aqui, tá em algum dos cantos aqui, olha para ele. Tu imagina a trabalheira que você vai ter para você limpar essa sujeira agora, se você toda hora for colocando lá. Então é trabalho dobrado para uma resposta imediata de prazer, né? De descanso, eu não quero fazer isso agora, eu não quero varrer a minha sala, vou varrer para debaixo do tapete. Não tenho que varrer toda a minha casa, só vou varrer aqui. Então, eu acho que fica a dica aí para as pessoas aí que tentam colocar o Hakuna Matata no seu dia a dia, de tentar amenizar. Se eu não consigo varrer a sujeira imediatamente, ou se eu não estou conseguindo varrer, pede ajuda. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pessoa que me indicou o Douglas, que é um cara que eu gosto de citar o nome dele é Júlio Kotliarenko. É um cara que sempre que eu me aperto, eu peço ajuda para ele. Então, pede ajuda financeiramente? Não peço. Eu peço conselho. E, de certa forma, eu tenho ele hoje como um mentor. E foi ele que me trouxe até o Douglas. O Douglas foi meu primeiro coach. E se hoje eu sou coach, é por causa dele. A situação de você não conseguir varrer, talvez, não seja feio. Não seja, talvez, o maior dos problemas. O maior dos problemas, talvez, é aquela situação de você não pedir ajuda para resolver ele. De você não buscar resolver ele. O buscar resolver ele que vai fazer diferença. André, eu não tenho para quem pedir ajuda. Muito bem, irmão. Não tem para quem pedir ajuda? Cara, existe a internet para isso. Se tu falar lá com o tio Google, ele vai te ajudar a resolver qualquer problema. Né? Então, se tu não tem para quem pedir ajuda, busca informação. Né?
É uma característica empreendedora você buscar a solução, você buscar a informação de como resolver aquele problema. Talvez seja o primeiro passo para você começar a dar o tombo. Buscar ajuda, você tentar resolver ele, sentar, olhar para ele, olhar o muro ali na frente, o obstáculo ali na frente, e você querer transpor ele. Não querer passar do lado. Já pensou uma corrida de obstáculos, se o corredor ele começasse a correr pelo lado, teria graça? Da mesma maneira é a vida. Talvez você pode ter chegado ao final da tua vida e ter desviado os obstáculos. Os meus problemas eu tenho que esquecer. Deixa pra lá. Mas aí você vai chegar lá no final do trajeto e você vai dizer assim: eu tinha que ter pulado eles e não ter passado do lado. A minha vinda de lá até aqui não teve validade. E aí eu te faço uma pergunta agora com bastante verdade. Eu quero que você responda para si. Você quer chegar no final da tua vida e ter desviado dos obstáculos e não ter transposto eles? Faz essa pergunta para você agora. Com verdade, com bastante verdade. Olha para dentro de ti e racionaliza aí. E é uma pergunta muito interessante, porque enquanto eu te ouvia falando, eu fiquei pensando que os obstáculos que a gente encontra na nossa vida, esses problemas que às vezes a gente quer esquecer, são eles que geram o crescimento que a gente precisa para ficar mais forte, para ficar melhor, para ter mais sucesso, para ter mais prosperidade, para ter mais equilíbrio na vida. Porque quando eu ignoro os meus problemas, quando eu deixo eles para trás e não quero olhar para eles, eu não aprendo nada. E se eu não aprendo nada, eu não evoluo, eu não vou para frente. Eu continuo no mesmo lugar que eu tô. Tony Robbins tem uma metáfora muito interessante que é de um remador numa canoa em um rio. Muitas pessoas levam a vida como se estivessem numa canoa num rio e não sabem onde é que é esse rio, em que lugar que ele se encontra, para onde esse rio está levando. Então não tomam decisões, não fazem escolhas de não, eu vou pegar essa bifurcação para a direita agora, eu vou pegar essa bifurcação para a esquerda. Simplesmente vão indo para onde a correnteza vai levando. A questão é que se tem uma correnteza, muito provavelmente lá para frente vai ter uma cachoeira. E quanto mais perto tu chega da cachoeira, mais difícil é você conseguir remar para fugir dela, para não cair. Maior é a força que tu vai ter que colocar para não cair nessa cachoeira, para não se acidentar, correndo o risco até muitas vezes de morrer. Então, essa pergunta que o André fez, de se você quer chegar no final da tua vida, você vai querer ter fugido dos obstáculos ou você vai querer ter encarado eles, é muito importante por causa disso. Porque, muito provavelmente, se você escolher encarar esses obstáculos, você vai ter um crescimento muito maior. E tem um estudo também que foi feito, que é muito interessante, que diz que a maioria das pessoas que chegam no leito de morte... Nossa, nós evoluímos para um tema bem complicado. Mas, enfim, não vamos fugir dos problemas. Muitas pessoas chegam no leito de morte e elas não se arrependem das coisas que elas fizeram. Elas se arrependem dos abraços que elas não deram, dos riscos que elas não correram e por isso perderam grandes oportunidades. Elas se arrependem do que elas não fizeram. Elas se arrependem justamente de não ter escolhido encarar esses obstáculos, encarar esses problemas para poder corrigi-los. Essa pesquisa que você trouxe agora, Douglas, ela é bastante interessante, porque, se eu bem recordo, ela não fala de coisas materiais que você deixou de conquistar. Eu não comprei um carro, eu não comprei uma casa, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E no teu leito de morte, talvez venha aquela sujeirinha que tu botou para debaixo do tapete. Que era não dizer para a mãe que ama ela, não dizer para o irmão que ama ele. Aquela pessoa que tu nunca perdoou. Então, mais uma vez, olhando para isso agora, e que tipo de sujeira que tu está empurrando para debaixo do tapete hoje, que lá no final talvez você vá se lembrar.
que lá no final da tua vida vai fazer com que você sinta arrependimento, no final da tua vida, e você olhar para trás e você perceber que talvez a sujeira que você botou para o tapete tenha muito mais relevância do que o carro importado, do que a casa dos sonhos. Não que isso não seja importante, até porque hoje eu trabalho para isso. Eu trabalho para mim ter um estilo de vida diferenciado. Porém, eu não esqueço, hoje eu não esqueço dessa sujeira que fica debaixo do tapete aí. E se embaixo do meu tapete ainda tem uma sujeira, eu estou tentando tirar um montinho lá devagarinho, aos poucos, porque todo mundo tem uma sujeira debaixo do tapete. Todo mundo tem. Vai vir você, talvez, e vai dizer, não, eu não tenho. Tenho. Olha com verdade para ti agora. Assim, ó, para ti, com sinceridade. E realmente tenta fazer essa introspecção e analisar o quanto de sujeira você tem debaixo do teu tapete hoje. Porque debaixo do meu tem muita. E eu estou tentando tirar. E eu não quero chegar lá no final, fazer a passagem, como diz o ditado, dessa para melhor, e pensar, eu não fiz, ou eu não disse, ou eu não lembrei de agradecer tal pessoa. Não lembrei de pedir perdão, não lembrei de perdoar. Se você chegar lá no final da tua vida e ainda tiver a graça de ter tempo de perdoar e de pedir desculpa, você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa iluminada. Mas e se você não tiver essa oportunidade? E se agora, nesse exato momento, acabasse tudo? Você não tivesse mais o que fazer? Que ponta solta que tu tá deixando? O que falta amarrar? Enquanto o André estava falando, em quem que você talvez estava pensando? Quem que você estava lembrando? O que passou pela tua cabeça? É interessante o que tu coloca, André, na questão de aos poucos a gente vai tirando a nossa sujeira debaixo do tapete, porque tem uma frase que eu gosto bastante que é mais importante do que a velocidade é a direção. Então, a partir desse exato momento, acredito que eu e o André fomos bastante claros no quanto é importante nós podermos encarar de frente essa sujeira que tem embaixo do tapete. Talvez você agora esteja se perguntando, beleza, e como é que eu faço para começar a fazer essa limpeza? Cara, o André já falou, pede ajuda. Se eu não tenho alguém para me ajudar, tem lá o Google, tem livros e livros. Mas Douglas, eu não gosto de ler. É um obstáculo. Talvez esteja na hora de começar. O quanto você quer mudar. O quanto você quer mudar. O quão importante para ti nesse exato momento é mudar a fase que tu está vivendo na tua vida. Essa questão de buscar ajuda e de pedir ajuda é muito importante, porque se você estiver se afogando e o salva-vidas jogar a boia, você que vai ter que pegar a boia, você vai ter que se agarrar nela e vai ter que vir. O salva-vidas, em alguns casos, ele vai conseguir ir lá e te tirar. Mas e se nesse caso ele não consegue ir lá e te tirar? Porque talvez a vida dele esteja em risco também. Cara, e olha só, tá falando do salva-vidas agora, eu fiquei pensando que às vezes a gente fala muito de oportunidade. E quando a gente ouve falar a palavra oportunidade, até quando um coach de empreendedores está falando, a gente pensa muito em oportunidade de negócio, oportunidade financeira. E se você perdeu a oportunidade de aprender a nadar? Aí você precisa de um salva-vidas. Então isso também é uma coisa a se pensar, não é, André? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Muito provavelmente você vai precisar de alguém para te ajudar a aprender a nadar. Mas é melhor aprender a nadar agora do que deixar no momento lá que você está se afogando e aí ter que olhar para os lados e torcer que apareça um salva-vidas na tua frente. E se não tiver o salva-vidas? E aí, é aquela expressão, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? Mas se você não caiu na água ainda, a água não bateu na tua bunda, você vai esperar
para você aprender a nadar, quando você realmente precisar, você vai esperar para chegar a oportunidade, você vai esperar chegar a necessidade de nadar, que agora talvez você esteja num estágio da tua vida a qual você não precise. A pergunta agora, final, você vai esperar estar quase se afogando para aprender a nadar? E é uma pergunta muito interessante, André, porque o vídeo, a gente começou falando de Hakuna Matata, de Rei Leão, e começamos a falar de coisas cada vez mais profundas e profundas, mas voltando à ideia inicial, é exatamente isso. Hakuna Matata, sem problemas. É lindo dizer, sem problemas. Cara, ninguém não tem problema. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem a sujeirinha embaixo do tapete. E, cara, acho que esse vídeo foi bem interessante, porque a gente falou de muita coisa, a gente falou de propósito, a gente falou sobre encarar os problemas de frente, sobre se fortalecer, sobre evoluir, sobre procrastinar, porque uma hora dessas eu faço. Isso pode ser procrastinação. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo em conjunto, meu e do André, em que a gente começou falando de Hakuna Matata e passamos por todos esses temas altamente importantes para o teu sucesso, para a tua evolução pessoal e também profissional. E agradeço aí a tua atenção. Em algum lugar por aqui, que nem aquele tapetinho lá que o André pediu para eu colocar, vai aparecer um link para você baixar o meu e-book, o e-book das 5 perguntas infalíveis para tomar decisões melhores e assim conquistar a vida que você tanto sonha. E também o e-book do André. Como é que é o nome do e-book, André? 5 conselhos samurais para você ter uma vida melhor no século XXI. Isso aí. Então vai estar aqui à disposição para você baixar esses 2 e-books e fica ligado que em breve a gente pode estar gravando novos vídeos aí, para te ajudar a enxergar esse outro lado da vida tão importante e que infelizmente tão poucas pessoas estão atentas a ele. Obrigado, até o próximo vídeo, André. Então vou deixar o convite para você, porque muitas pessoas hoje me perguntam o que é o Código da Maestria. Talvez você esteja se perguntando o que é o Código da Maestria. O Código da Maestria é um seminário de desenvolvimento que alia o empreendedorismo e a sabedoria oriental, a qual nós unimos os dois conceitos para não só trazer um embasamento para o empreendedorismo, para aquela pessoa que é empreendedora, mas sim para aquela pessoa que quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida mais plena e que quer se colocar diante de si mesmo de uma forma diferenciada. Então é isso, a gente conversa no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!